Olá pessoal, bem-vindos ao Crono TV, bem-vindos ao Conexão X. Hoje, os internautas me pediram que eu fizesse uma análise do filme O Poço, que aliás, ele é bem pesado para assistir e foi até um pouco difícil assistir porque o filme é bem Darksiders, né? Então eu quero que vocês acompanhem quem assistiu para entender o que significa esses dois filmes chamados O Poço. O Poço é uma obra distópica que mistura terror, suspense e crítica social. O cenário basicamente é uma prisão vertical composta por centenas de níveis, onde 2 prisioneiros são colocados por mês em cada andar. No centro dessa estrutura há um buraco, por onde desce uma plataforma com comida que vai passando de nível em nível. Aqueles nos níveis superiores vêm fartamente, né? Enquanto os que estão abaixo recebem apenas as sobras, ou nada, dependendo da altura em que estão. Bem, pessoal, a estrutura é um microcosmo de desigualdade social, onde as condições materiais das pessoas determinam o seu comportamento. Sob uma ótica mais psicanalítica, o poço pode ser visto como uma metáfora para os instintos primários e os conflitos intrapsíquicos que surgem em situações de privação. Esse filme traz à tona questões ligadas ao id ego e o superego freudianos. Bem, quem não sabe, o id representa os impulsos mais básicos e instintivos, como o desejo de sobreviver e satisfazer a fome. A brutalidade que emerge em personagens quando estão em níveis inferiores dessa prisão demonstra o domínio do id em situações de deficiência extrema. O ego tenta equilibrar os desejos do id com as demandas da realidade. Vemos isso no protagonista Göring, que tenta por algum tempo manter um senso de moralidade e racionalidade, mesmo confrontado com a fome. O superego lhe representa a moralidade e as regras sociais. Quando o personagem Göring tenta influenciar outros prisioneiros a redistribuir a comida de forma equitativa, ele fica satisfeito conforme seu superego, tentando introduzir uma ética de solidariedade em um sistema que privilegia o egoísmo. Esse filme também explora a questão da alienação e da despersonalização comum em sociedades desiguais, onde o outro é visto como um inimigo ou um recurso a ser explorado. A plataforma de comida desce todos os dias ao estilo de um experimento comportamental, remete à forma como as instituições moldam os comportamentos, exacerbando instintos primitivos quando não há uma estrutura que favoreça a cooperação. Analisando então tudo à luz da psicanálise e a partir de uma perspectiva científica, esse filme explora questões sobre recursos finitos e o comportamento humano diante da escassez. Ele serve como um experimento social, onde as ações dos personagens variam conforme o nível onde se encontram. Isso evoca estudos de comportamentos em situações de crise e o que acontece quando recursos como comida, água e abrigo são distribuídos de forma desigual. O dilema central do filme pode ser explicado pela teoria dos jogos, particularmente o dilema do prisioneiro. Se todos cooperassem e comessem apenas o necessário, todos sobreviveriam. Porém, como ninguém sabe que nível estará no próximo mês, o comportamento mais racional no curto prazo é o egoísmo. Isso reflete as dinâmicas de competição por recursos nas sociedades capitalistas e a falta de confiança no sistema. O filme também aborda conceitos de individuação, onde em um ambiente de crise e anonimato, os indivíduos tendem a abandonar suas responsabilidades e moralidades, instigados de forma mais agressiva ou egoístas. Espiritualmente, o poço pode ser interpretado como uma alegoria de evolução da consciência. Os níveis de prisão simbolizam diferentes níveis de consciência ou vibração, onde o comportamento dos indivíduos varia de acordo com o seu nível de sofrimento e sua perspectiva de sobrevivência. Göring, o principal personagem, passa por uma transformação que pode ser vista como uma jornada espiritual. E ele começa de forma passiva, mas à medida que experimenta os diferentes níveis de opressão e decadência, ele busca um propósito maior, culminando na ideia de sacrifício e redenção. Sua tentativa de levar uma mensagem de esperança
representada aí pela menina no final, né, para quem assistiu, e para os níveis superiores, é um símbolo de iluminação e despertar da consciência. A estrutura da prisão vertical também pode ser vista como uma metáfora para o karma e os desafios que cada indivíduo enfrenta em diferentes encarnações ou estágios da evolução. Aqueles que estão em níveis superiores podem estar experimentando uma vida de privilégios, mas isso não garante sua felicidade ou paz interior. Enquanto isso, aqueles níveis inferiores enfrentam grandes sofrimentos. Essas provações podem levar a um despertar espiritual, como é no caso de Göring. O filme mostra como o egoísmo e o apego material levam à destruição tanto individual quanto coletivo. Em contraste, o protagonista, ao tentar organizar uma redistribuição mais justa aí de comida, revela uma busca por um estado de consciência coletiva e solidariedade que transcende os interesses pessoais. O filme O Poço é uma alegoria poderosa sobre as injustiças e desigualdades que permeiam a sociedade. O filme nos obriga a refletir sobre a forma como os recursos são distribuídos e como a ganância de poucos pode condenar muitos à miséria. Ele nos convida a questionar o sistema econômico atual e a buscar soluções mais equitativas. Esse filme nos confronta com a natureza humana em situação de privação e mostra como o instinto de sobrevivência pode levar ao egoísmo e à violência, mas também sugere que o altruísmo e a cooperação são possíveis, mesmo nas situações mais extremas. Um dos ensinamentos espirituais do filme é que apenas através da cooperação e da solidariedade podemos superar deficiência e o sofrimento. Esse filme desafia a humanidade a despertar para uma consciência mais elevada, onde o bem-estar coletivo é priorizado em vez dos interesses individuais. A jornada do protagonista é uma metáfora para a transformação interior que pode ocorrer quando enfrentamos crises profundas. Ele sugere que a dor e o sofrimento podem servir como esperanças para a evolução espiritual, levando aos sacrifícios altruístas em prol do bem maior. Bem, pessoal, O Poço é uma reflexão profunda sobre essa natureza humana, o sistema social em que vivemos e as possibilidades de transcendência espiritual e psicológica diante da desigualdade da crise. E ao explorar as dimensões psicanalíticas, científicas e espirituais, o filme nos desafia a olhar além do óbvio e encontra ensinamentos que podem nos guiar rumo a um mundo mais justo e consciente. E para ajudar o pessoal a compreender melhor essas ideias complexas apresentadas em O Poço, eu vou falar um pouco mais e detalhar cada um dos pontos que existe nele. No filme, Prisão é uma grande torre com muitos andares e a plataforma de comida começa no topo, descendo de nível em nível. Os prisioneiros nos andares mais altos comem primeiro e muitas vezes de forma exagerada, enquanto os que estão nos andares mais baixos muitas vezes não têm nada o que comer. Isso é uma metáfora para a nossa sociedade, onde as pessoas que estão no topo têm mais recursos, dinheiro, poder, oportunidade e muitas vezes não se preocupam em deixar algo para quem está embaixo. Na vida real, vemos isso acontecer em situações de desigualdade. Muitas pessoas com poder e riqueza acumulam recursos, enquanto outras passam fome ou vivem na pobreza extrema. Esse filme nos mostra que, assim como na prisão, esse comportamento egoísta acaba prejudicando a todos. E esse tema é demonstrado como as pessoas reagem quando estão em situações difíceis com a falta de comida. No início, o Göring, o protagonista, tem esperança de que as coisas possam ser melhores. Ele acredita que, se as pessoas cooperarem e comerem apenas o necessário, todos poderiam sobreviver. Mas o que ele descobre é que quando as pessoas estão desesperadas ou com medo de não ter o suficiente, elas se tornam egoístas e até violentas. Fato é, amigos, que em momentos de crise, muitas vezes as pessoas priorizam suas próprias necessidades. Esse comportamento é instintivo, ligado à própria sobrevivência. O filme questiona como podemos superar esse instinto e pensar no coletivo. O dilema moral é egoísmo ou solidariedade? O filme também levanta uma questão moral aí, importante. Devemos agir de forma egoísta, pensando apenas em nós mesmos, ou devemos ser solidários e ajudar os outros,
mesmo que isso signifique fazer sacrifícios. O que você acha? Quando Göring tenta convencer outros prisioneiros a comerem menos para que todos possam ter comida, ele está tentando mudar o comportamento deles para algo mais solidário. Isso reflete uma ideia espiritual. Só conseguiremos avançar como sociedade se aprendermos a compartilhar e a cuidarmos uns dos outros. Esse dilema, pessoal, é algo que vemos na vida cotidiana. Por exemplo, em tempos de crise ou de maremoto, tsunami ou furacões, né? Vou citar o exemplo do que ocorreu em 2020. Muitas pessoas estocaram alimentos pensando apenas em si mesmas, enquanto outras ficaram sem. O Poço. Este filme nos faz pensar sobre como agiríamos em uma situação de escassez. A jornada espiritual e a evolução da consciência é outro ponto importante no filme, porque é uma jornada espiritual do protagonista. No começo, ele está tentando sobreviver como todos os outros, mas conforme ele passa por diferentes níveis de prisão e vê o sofrimento de outras pessoas, ele começa a questionar seu papel neste sistema. Ele quer fazer a diferença, quer mudar o mundo como as coisas funcionam. Isso representa evolução da consciência. Essa jornada é um reflexo de algo que muitas tradições espirituais ensinam. O verdadeiro crescimento espiritual vem quando pararmos de pensar apenas em nós mesmos e começarmos a agir em benefício do coletivo. No final do filme, Göring chega a um ponto em que percebe que talvez o sacrifício seja necessário para passar uma mensagem de esperança para os níveis superiores. Ele entende que seu sofrimento pode ajudar a mudar o sistema, e essa é uma ideia central em muitas religiões e filosofias. O sacrifício altruísta para o bem maior. O Poço nos ensina de forma prática. Vivemos em um mundo onde os recursos são distribuídos de forma justa. Algumas pessoas têm muito, enquanto outras têm pouco ou nada. O filme nos faz refletir sobre como essa desigualdade pode ser destrutiva, não só para os que estão abaixo, mas para toda a sociedade. Em situações difíceis, muitas vezes agimos de forma egoísta, pensando apenas em nossa própria sobrevivência. Mas esse filme nos mostra que a solidariedade é uma saída mais eficiente. Se todos cooperarem, o sofrimento pode ser reduzido. A ideia de que estamos todos conectados é central. O filme sugere que para mudar o mundo precisamos mudar a forma como pensamos sobre os outros. E não se trata apenas da nossa sobrevivência individual, mas da sobrevivência do coletivo. Se todos agissem com mais empatia e solidariedade, o mundo seria um lugar melhor. O protagonista entende que às vezes é necessário fazer sacrifícios para que algo maior possa ser realizado. A principal mensagem deste filme, O Poço, é uma crítica profunda à desigualdade social, à natureza humana em situações de crise e à necessidade de solidariedade coletiva. O filme usa a prisão vertical como uma metáfora clara para a redistribuição injusta de recursos na sociedade. Aqueles que estão nos níveis superiores, os privilegiados, têm acesso a comida em abundância, enquanto aqueles que estão nos níveis inferiores, os menos afortunados, acabam com as sobras ou não recebem nada. Pessoal, isso reflete a realidade do nosso mundo, onde poucos acumulam riquezas e poder, enquanto muitos lutam para sobreviver com recursos escassos. A mensagem aqui é que essa desigualdade extrema não apenas cria sofrimento para os mais pobres, mas também desumaniza a todos, transformando a sociedade em um lugar de competição brutal em vez de cooperação. Esse filme desafia o espectador a refletir sobre o impacto dessa disparidade e a necessidade de um sistema mais justo, onde os recursos sejam distribuídos de forma mais equitativa. Outro ponto central da mensagem é a reflexão sobre a natureza humana nessas situações de escassez. Quando as pessoas estão em situações extremas, o instinto de sobrevivência muitas vezes domina e o egoísmo prevalece. Vemos isso quando os prisioneiros nos níveis superiores comem mais do que precisam, sem se preocuparem com o que estão embaixo. O filme
nos convida a pensar sobre como o medo de perder o controle ou de não ter o suficiente leva as pessoas a agirem de forma egoísta, exacerbando uma crise. É um alerta para o comportamento humano em tempos de crise e sobre como, em vez de colaborar, muitas vezes optamos pelo individualismo, o que agrava essa situação. E apesar de toda a violência e crueldade contida no filme, há uma mensagem de esperança e solidariedade que emerge. O protagonista Göring percebe que a única forma de mudar o sistema é através da cooperação. Ele tenta convencer os outros prisioneiros a comer apenas o necessário para que todos tenham uma chance de sobreviver. Essa mensagem é essencial para a realidade. Se as pessoas trabalham juntas, compartilhando e cuidando umas das outras, o sistema pode funcionar para o bem de todos. Na vida real, essa ideia se traduz em justiça social, responsabilidade coletiva e ação comunitária. E para combater a desigualdade e o sofrimento, é necessário que as pessoas não apenas pensem nas mesmas, mas também nos outros. Esse filme sugere que, sem essa consciência coletiva, a sociedade continuará a falhar em seus princípios de justiça e equidade. O Poço traz a ideia de que a transformação pessoal e o sacrifício são necessários para fazer mudanças profundas. O protagonista passa por uma jornada de autodescobrimento e evolução, podendo compreender que suas ações individuais tenham um impacto coletivo. O ato de tentar transmitir uma mensagem de esperança ao andar superior é simbólico do que é preciso para romper ciclos de opressão e sofrimento. Coragem, sacrifício e uma visão de bem maior. Na realidade, essa mensagem se aplica à ideia de que mudanças sistêmicas, ainda pessoais, seja no combate às desigualdades, seja na promoção de valores como justiça e compaixão, e só através do esforço consciente dos indivíduos que desejam sacrificar seus privilégios ou confortos, poderemos construir uma sociedade muito mais justa e equilibrada. O acúmulo de recursos por poucos condena muitos à miséria e essa situação não beneficia ninguém a longo prazo. O instinto de sobrevivência pode nos levar a pensar apenas em nós mesmos, mas isso gera mais sofrimento e não resolve o problema de escassez. Compartilhar e se preocupar com o outro é a chave para criar uma sociedade equilibrada, onde todos tenham acesso ao que precisam. O sacrifício pessoal e a busca por uma mudança mais profunda são essenciais para romper com o ciclo de injustiça e sofrimento. O filme O Poço é uma obra não apenas perturbadora, mas também uma chamada à ação, refletindo sobre a forma como vivemos, tratamos uns aos outros e distribuímos os recursos que todos precisamos para viver. O Poço é um espelho cruel da sociedade, onde o verdadeiro abismo não está na escassez de recursos, mas na incapacidade humana de enxergar que o egoísmo é o que nos mantém aprisionados. Portanto, pessoal, eu peço que você desperte, que você assista esse filme e tire as suas conclusões. Gratidão, pessoal, espero que você tenha gostado dessa análise. Até o próximo Conexão X. Vem comigo para essa jornada.